Tentativa número 5 de gravar esse vídeo. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de The Promised Neverland, segunda temporada, episódio 4, que tá bem polêmica, pelo menos pra quem lê o mangá, ou principalmente pra quem lê o mangá. As reclamações ou as comparações só aumentaram porque tá tudo diferente, e tá realmente tudo diferente. Diferente do que eu pensava, confirmado o arco completamente inédito e passando a navalha em um monte de coisa que era boa nesse mangá depois da Fazenda. E olha que isso não é tão fácil, porque depois desse arco, ladeira abaixo. Mas eu comecei a entender algumas das escolhas deles e, olha, sendo bem sincera, eu precisei fazer um grande exercício de me desvincular ao máximo emocionalmente do que eu li no mangá, dessa parte que eu amo muito, pra tentar entender o que tá dando certo no anime ou não, independente do material original, porque já entendemos que é pra ser diferentão e não vale a pena eu ficar aqui chorando as mágoas todos os vídeos se vocês quiserem que eu volte. Eu vou fazer algumas comparações quando elas forem necessárias, mas deixo aqui uma mensagem no começo de que eu acho que um personagem do bunker que foi cortado, ele ainda pode aparecer e eu vou explicar por quê. E sim, temos um arco novíssimo e inédito da Mama Isabela acontecendo no anime exclusivamente e a gente vai falar disso tudo. Então, se você já deixou o comentário falando que quer que eu volte, deixou seu like, também confere depois as camisetas exclusivas como essa que eu estou utilizando de Attack on Titan. São outras crianças, mas outras estampas maravilhosas exclusivas como essa estão no link aqui embaixo da minha lojinha em loja.com.br/Gabi-Xavier. Acesse lá e confere promoções depois. No episódio passado, episódio 3, a gente terminou bem num gancho em que aconteciam duas coisas simultâneas. Uma ligação, que era do William Minerva, o tal apoiador que direcionou as crianças para este abrigo através de livros e uma canetinha, e um quarto misterioso com vários rabiscos na parede. A ligação primeiro, então, que a Emma atende, é do William Minerva, que na verdade se chama James Hatrie, e o William Minerva era um codinome para que ninguém descobrisse caso achasse um livrinho dele na biblioteca, uns símbolos aqui e ali. Ele estava disfarçado porque estava fazendo algo que era ilegal, pelo menos entre o seu grupo de homens colaboradores das fazendas, e nesse episódio a gente tem a confirmação de que sim, existem pessoas colaboradoras que estão no topo da organização dessas fazendas, desse mecanismo que a gente conheceu em Neverland, e são humanos diferentes da mama, da vovó, da irmã, mas a voz do William Minerva, ou do James Hatrie, era uma gravação. E aí a gente começa a ver mais algumas diferenças substanciais de propósito no anime. Não temos quase nenhum detalhe sobre o James Hatrie, sobre a sua família, sobre o seu plano, sequer sabemos quando essa gravação foi feita, nem se faz muito tempo, se foi agora, se foi logo antes dele ser capturado, se ele está morto. Não dá, a gente só teoriza. Ah, no mangá ele... Não interessa no mangá, porque no mangá já é outra história e isso tá cada vez mais claro. Será que essa é uma gravação que ela é ativada algum tempo depois que as crianças ou qualquer um chega no abrigo? Vem quase uma ligação automática que ele deixou programada para chegar para qualquer visitante e aí tocou naquele momento? Ou será que a captura dele foi há pouco tempo, há poucos dias, e por isso tocou naquela hora? E por que será que não falaram mais nada naquela gravação, por exemplo, do Minerva, sobre ele, sobre a promessa, porque tudo isso é mistério no anime. Não temos qualquer detalhe sobre a tal promessa que dividiu o mundo em dois. Ah, a promessa foi um acordo, deram a mãozinha e falaram, eu prometo, e dividiu? No mangá tem uma explicação, que é ruim, e tudo que fazia referência a essa explicação não apareceu no anime, de propósito foi cortado em falas, em dicas, em diálogos, então eu acho que eles vão modificar o centro da questão, a dinâmica do universo e da criação, da divisão desses dois mundos. E por isso, como o William Minerva no mangá tá muito atrelado a essa história, ou como a história da família do Minerva, do James Hatrie, está muito atrelada no mangá à origem dessa história, eles não podem dar detalhes agora no anime, porque as coisas estão diferentes e os mistérios vão vir em outra ordem, em outra dinâmica. Nesse caso dessa gravação, o que o William Minerva, ou James Hatrie, basicamente faz é falar boas-vindas, aproveitem, queria estar aí, mas não posso, descobriram meus planos, me rastrearam. Talvez, inclusive, no anime, rastreando Minerva ou capturando, eles tenham conseguido identificar a localização desse abrigo, que no anime parece ser apenas um, e localizando acharam as crianças. Ele fala que se as crianças quiserem viver lá de boa, a princípio pelo menos, parece que podia, ele não tinha conhecimento durante essa gravação, que foi feita sei lá quando, de que
as crianças poderiam ser descobertas, o seu abrigo estaria exposto, mas se em algum ponto eles cansassem e quiserem ir para o mundo dos humanos, digita Future na caneta que vocês vão descobrir. E há um ponto, um local no mapa D100, a localização, que ficaria no extremo oeste, e lá seria uma passagem para o mundo dos humanos. Tão fácil assim? Acho que não. Mas como é? Não sei. De novo, a gente pode fazer especulações, porque o arco que foi cortado, chamado Gold Pound, também tinha um local que antigamente era usado para passagem do mundo dos demônios para os humanos. Será que vai ser uma coisa semelhante? Será que então essa nova localização vai ser Gold Pound, que vai estar num outro momento da história e eles só mudaram localização e tal? Não sei. Pode ser que Gold Pound realmente tenha sido toda eliminada, e eu acho que os indícios são fortes para isso. Há indícios, na minha opinião, de que aquele personagem que todo mundo sentiu falta ainda pode aparecer. Até um demônio muito expressivo que existia em Gold Pound ainda pode aparecer, mas o local em si acho difícil, por outras coisas que eu vou comentar aqui também. Só que as crianças, quando descobrem que há essa teórica passagem para o mundo dos humanos, que o Minerva inclusive fala, as pessoas de lá vão receber você super bem, aí você pensa, são outros colaboradores, são pessoas do bem, associados, demônios tranquilos, quem que tá lá esperando? É um spa que você entra, que você vai, pula na borda do mundo da Terra plana e cai no mundo dos humanos, o que acontece? A gente não sabe, e eu acho que essas respostas não virão tão breve no anime. Só que as crianças ali, Emma, Ray, todos não estão muito preocupados em ir pra lá agora, porque nos planos deles, naquele ponto era, vamos ficar com esse abrigo 100% seguro, vamos aprender a sobreviver e vamos pegar os nossos irmãos, as pessoas da fazenda, de volta, trazer pra esse abrigo, fazer todo mundo ficar bem ali tranquilos, e quando estivermos prontos, aí a gente vai para a extremidade do mundo, para o mundo dos humanos, seja lá o que for esse D100 que o Hatri falou na mensagem ou na caneta. Não existe ali um foco, por exemplo, em saber mais sobre a promessa e o que fazer com a promessa, que criou todo um arco, por exemplo, da Emma no mangá, que foi mal feito e mal trabalhado. Então, isso pode ser algo bom. Tirar informações demais sobre a promessa agora pode ser algo bom, mas será que então a gente também não vai ter nenhuma grande emoção nesse mundo externo, se não vai ter esse arco que era tiro, porrada e bomba literalmente? Será que eles vão conseguir inserir algo a mais? E aí talvez eu ache que eles estejam apostando na nostalgia da sensação que aconteceu na primeira temporada, e isso é por causa da inserção da Mama Isabela. A gente viu nesse episódio agora, embora não tenha sido explícito, que se passou mais ou menos 1 ano que as crianças ficaram nesse abrigo. Sim, 1 ano. Se você não percebeu, há uma cena em que uma das crianças anota no caderno 2047 e eles chegaram em 2046. Além disso, que a gente vê eles caçando, eles aprendendo a usar arco e flecha, um desenvolvimento inclusive das crianças do grupo como um todo, não só da Emma e do Ray, o que pra mim era um defeito no mangá, porque Emma e Ray tiveram um crescimento absurdo, intelectual, físico, emocional, nesse arco Gold Pound que foi jogado no lixo até agora, mas as outras crianças não. Surgiram vários personagens e crianças, inclusive, incríveis, mas essas que a gente já conhecia da Fazenda foram deixadas para escanteio até quando foi necessário. Talvez o anime esteja apostando em usar elas para todas as emoções daqui pra frente. E aí, por isso, essas cenas fofinhas deles trabalhando e deles descobrindo comida e sendo mais independentes, até que a coisa foi por água abaixo. Nas ordens dos fatos, as crianças chegaram, receberam uma ligação, Minerva talvez tenha sido capturado naquele momento ou logo antes. 1 ano depois, eles conseguiram rastrear tudo que o Minerva fez, acharam um abrigo, e os colaboradores 100% humanos, amigos da fazenda, lá munidos de arma, inclusive, chegam para capturar as crianças, de uma forma bem menos impactante do que um momento semelhante que acontece no mangá, é bom dizer, bem menos emocionante, mas as crianças conseguem escapar. No anime dá a ideia de que não queriam danificar as crianças, porque eram importantes, não fica exatamente incoerente. Só acho que a invasão realmente não foi tão emocionante, não fiquei com o coração apertado achando que alguém ia morrer, foi bem fácil, mas provou de novo que as crianças, de forma independente, inclusive dissociadas de ensinamentos da Emma, brincaram e aprenderam outras saídas que não eram mapeadas nem pelos invasores. Tem uma cena do mangá aqui, uma página, né, que mostra mais ou menos as entradas e saídas do abrigo, que eu acho que é mais ou menos a explicação pra isso do anime. Existe a entrada que eles chegaram e existiam 2 saídas, reservas. Uma, os invasores conheciam, a outra não, e por isso
isso eles conseguem escapar, mas as crianças lá fora acabam sendo capturadas, só que eles tinham convivido com demônios ou com a perspectiva da chegada de demônios e vivendo na floresta durante um ano. Então, eles conseguiram inclusive aproveitar a chegada de um super demônio gigantesco para conseguirem escapar. O demônio engole todos os humanos ali invasores, numa cena mais grotesca do que já aconteceu até agora em Neverland. Não é o impacto que eu esperava ter, comparando com a minha nostalgia do mangá. E aí as crianças, eu acho muito engraçado, todas as cenas que tem as crianças correndo em grupinho nessa temporada, eu acho muito engraçado aquele bloco de criancinhas correndo na floresta. Antes da gente comentar o que as crianças podem fazer agora que ficaram sem lar, eu quero falar que o meu cartão deu problema pela 5ª vez e é a 6ª tentativa de vídeo que eu faço. Bem, me acalmando um pouco. Então, eu queria falar pra vocês de algumas dicas que eu percebi lá no abrigo, que de novo me dão a ideia de que talvez um personagem muito esperado ainda apareça. Gold Pound, acho que talvez não, mas esse personagem pode ser. Porque na mesma hora que tinha a ligação, a gente teve a questão da parede. E na parede estava escrito um monte de help, ajuda, um help gigantesco, que no mangá não era um help gigantesco, era uma palavra que fazia a ligação a esse local Gold Pound que parece que não tem mais no anime e vamos tentar esquecer. Mas a parede da esquerda, do ladinho, tinham nomes que existiam exatamente iguais no mangá. Nomes que eram vinculados ao arco desse personagem que não estava lá, mas não tinha personagem lá, mas tinha um caderninho que não existia no mangá. O que me dá a entender? Se os nomes estão lá exatamente iguais e esses nomes tinham link com alguém que existia na história original, por que eles manteriam essa cena, esse quarto, essa parede e esses nomes se eles não forem utilizar para nada? No caderno, a pessoa que escreveu dava a entender que todo mundo ali foi embora, foi pro mundo dos humanos ou tentou chegar naquele ponto, naquela localização que a caneta mostrou agora com Future, né, o D100, a passagem pro mundo dos humanos, e ele ficou lá. Em algum momento ele se arrependeu, não aguentou mais ficar sozinho, foi embora, escreveu no caderno que tava indo embora e disse pra quem estivesse lendo, boa sorte aí, espero que dê tudo certo pra você também. Essa pessoa não parece ter a personalidade daquele que estaria nesse abrigo se fosse a pessoa do mangá, mas e se pelo arco tá diferente, pelos acontecimentos serem outros, por não existir Gold Pound, todos os sofrimentos, traumas, arrependimentos desse personagem não tivessem acontecido ali ainda? E se tudo que ele vai passar for extremamente diferente ou acontecer logo após a saída dele, logo depois de escrever nesse caderno? Por que existiria esse quarto se ele não fosse ser utilizado pra nada? O quarto não é citado mais depois dessa cena, ele aparece no começo do episódio e morre, não é mais comentado. Não acredito que em tanta coisa que eles estão cortando e resumindo, eles joguem uma cena à toa, porque sim. Mesmo a cena de contemplação, de música fofinha, deles aprendendo e plantando plantinha, tudo isso era para mostrar passagem de tempo e crianças aprendendo a sobreviver naquele mundo. Tinha um propósito. Pra mim, essa cena também tinha, e pra mim, essa cena só faz sentido se ela falar que está trazendo esse personagem, talvez outros desse arco que foi cortado, em um outro contexto, em um outro momento, nesse mundão afora, talvez lá perto dessa localização que eu não sei se eles vão agora, porque como eu estava dizendo, na prioridade deles existia resgatar as crianças antes de ir para esse local D100. Será que agora é isso que eles precisam para colocar a Isabela de volta no jogo? Porque a Isabela que renasceu nessa história, que não foi esquecida no anime, que no mangá ela foi esquecida durante muito tempo, ficou um mistério total sobre o que aconteceu depois da fuga das crianças, ela foi presa. E chegaram com todo o mistério ali, os demônios com a plantinha, como se ela fosse naquele momento ser sacrificada também, entregue de alimento, mas não. Vieram com uma proposta. Você gostava das crianças, né? E ela, sim. Era mãe, né? E realmente, vamos entender. A Isabela, ela era vilã ou ela era antagonista, mas ela gostava das crianças, da sua forma distorcida, porque ela era medrosa. Ela queria escapar, mas não conseguiu. Ela não teve a força que a Amy e as crianças tiveram e ela só se deu conta quando ela viu as crianças fugindo. Ela achava que era impossível, que tentar fugir só traria mais sofrimentos e ela era boa em aceitar aquela realidade e fazer a vida das crianças, seus filhos, da melhor possível até o momento de entregá-los, porque não tinha escapatória, porque ela não conseguiu ter, ela achava que ninguém teria
Nunca. Ao mesmo tempo que era um senso de proteção absurdo. Ela queria sobreviver acima de tudo. Mesmo com a culpa, mesmo gostando das crianças, mesmo amando de verdade, porque ela era e é, talvez até hoje, covarde. Eu não acho que esse novo arco que eles estão criando pra Isabela no anime apague o desenvolvimento que aconteceu com ela no mangá, porque a verdade é que a gente teve um buraco, sem desenvolvimento nenhum. E de repente ela aparecia aqui na frente com um plot twist, uma modificação e um pensamento moral da história, e você não via o caminho dela pra chegar nesse lugar, pra chegar nesse ponto e nesse pensamento. Agora a gente pode ver isso acontecendo com um plus, que eu acho que foi a intenção no anime, de trazer uma personagem forte e marcante de volta. O que eu tô enxergando que eles estão fazendo nesse anime, nessa temporada, é sim modificar todos os micropontos e médio, macro pontos pra chegar num final mais satisfatório do que foi no mangá, que foi muito criticado porque foi ruim mesmo, atropelado e corrido, muitos elementos mal trabalhados, mas talvez eles tenham precisado tirar Gold Pound porque muitas coisas ali refletiriam pro final ruim. Então talvez eles ainda tragam personagens, como eu disse, até o demônio muito marcante desse arco pode aparecer, os personagens humanos marcantes desse arco podem aparecer em um outro contexto, em um outro cenário, para que o final seja diferente. E aí eles trabalham mais esse grupo de crianças que foi abandonado durante todo esse arco que não tá aparecendo agora. Eles trabalham mais a Mama, que foi abandonada durante muito tempo, para depois no final ter uma cena impactante, que não é tão impactante assim se você não faz um caminho. Então essas escolhas podem ser boas. Eu tô falando isso como alguém que assistiu esse episódio e reclamou durante 1 hora para depois começar a ver alguns pontos positivos e alguma esperança. Pode ser que eles não consigam construir algo bom? Pode ser. Mas eles têm algo na mão que ainda dá para trabalhar. Se eles souberem como fazer, vai ser bom. E ali na Isabela, ela acabou aceitando uma proposta, de novo, incoerente se ela gosta das crianças, mas porque ela é covarde. E falaram para ela, você vai ser livre. Não só livre para continuar sendo mama, você vai ficar sem o chip que explode se você chegar e sair das fazendas, você sequer vai estar aqui, você vai estar no mundo dos humanos, se você ajudar a gente a capturar essas crianças de novo. Se o plano em ação agora falhar, e falhou, né, porque não conseguiram pegar as crianças no bunker. E agora ela disse que sabe como capturar essas crianças, e ela aceita, não só quando oferecem liberdade, mas quando o cara chega e fala no ouvidinho dela, e ela arregala o olho, e aí, por causa do cochicho que a gente não sabe qual foi essa informação secreta, eu não faço ideia do que foi, diz aí se você aposta alguma coisa, aí ela aceitou, e ela quis, e ela disse, eu sou capaz sim, porque ela é a mãe deles, e porque ela conhece as crianças mais do que ninguém. Mas aí eu pensei, ela conhece as crianças, mas ela não conhece o mundo? Ela não conhece a realidade lá de fora, ela não conhece William Minerva, não conhece a promessa, não conhece nada, como é que ela vai fazer? Só se as crianças voltarem pro perímetro das fazendas. Talvez, diferente do mangá, que isso só acontece lá no fim, talvez agora as crianças retornem para perto das fazendas, para depois se dirigirem pro extremo do mundo, etc. Talvez elas cheguem em fazendas diferentes e descubram algumas realidades que não foram explicadas ainda de forma diferente ou não do mangá, mas agora, nesse retorno para a administração, para perto dos demônios que estão seguindo eles, para tentar resgatar a família porque eles ficaram sem lar. E aí, talvez a Isabela mais próxima das crianças consiga manipular um pouquinho as informações. Talvez isso é uma teoria minha que fiquei pensando sozinha. A forma que ela tinha de manipular as crianças era supor, adivinhar, conhecendo como são essas criancinhas que ela criou, que eles estivessem mapeando as transmissões das fazendas, e aí ela pode manipular informações naquela transmissão. Ela pode dizer, por exemplo, tudo certo amanhã para a entrega de carne das crianças, todas vão ser sacrificadas pro super festival, churrascão dos demônios, e aí as crianças ficam desesperadas porque elas têm 10 dias para pegar as crianças antes do churrascão dos demônios. Não sei, eu só pensei nesse caminho dela conseguir realmente manipular as crianças para atrair elas para perto e aí sim conseguir trabalhar mais com o seu intelecto. Jogo de intelecto pode voltar um pouquinho mais nesse arco se eles souberem trabalhar e, de novo, fazendo com que aquelas pessoas que gostaram muito do primeiro arco e tiveram rejeição após o fim dele, no mangá inclusive, ou talvez no anime também agora, que elas voltem a admirar e acompanhar a história. Eu sinto falta e sentirei falta se não tiver mais emoção, mais momentos impactantes. Eu espero que eles consigam trabalhar a Emma e o Ray da forma incrível que foi trabalhado em Gold Pound, independente de Norman, que é citado o tempo todo pela Emma, e talvez eles consigam, né? Expectativas estão
assim, médias. Num primeiro momento eu faço a leitora chata e fico reclamando em off, aí eu me preparo, respiro e venho falar com vocês um pouquinho mais equilibrado e até acho alguns pontos positivos e esperanças. Se você assiste só o anime, eu quero muito saber o que você achou desse episódio, que teve um pouquinho mais de emoção. E se você está aí acompanhando como leitor do mangá, me conta se você desistiu, se você está desesperado, se você ainda tem esperança daquela pessoa aparecer como eu tenho também. O que será que está naquele ponto D100 do mapa? Existe uma passagem parecida com o que era Gold Pound ou esquece Gold Pound, não tem nada a ver? Ou será que esse ponto tem a ver com a promessa desse anime, que talvez seja uma promessa diferente da construção do mangá? Fica o mistério e a gente vai acompanhando episódio a episódio, agora todos teorizando juntos. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E eu tô com a voz rouca porque é a 6ª vez que eu gravo esse vídeo e tá difícil. Quer dizer, a 6ª vez foi só metade, mas é isso. Em nome da minha voz, do meu esforço, da minha tentativa de lançar esse vídeo ainda nessa sexta-feira, se você quer ver esse vídeo sempre, quer dizer, outros vídeos de Neverland sempre nas sextas, comenta aqui embaixo que eu volto, deixa seu like, seu comentário e eu espero vocês em todos os próximos vídeos, com um pouquinho mais de voz. Tchau, tchau!